Bom dia, garotos. Tudo tranquilo? Queridos, hoje nós iremos trabalhar os verbos compostos, tá? O que é que nós temos que entender de verbos compostos? Que ele vai ter dois verbos, o verbo haver, tá? Mais o verbo no particípio, beleza? Seja ele o particípio regular, seja ele o particípio irregular, tá ok? Vamos lá? Bom, nós já vimos os pronomes complementos, não é isso? Vamos ver agora os verbos compostos e mais adiante vamos ver os pronomes relativos, tá? Como também os pronomes interrogativos, que vai estar também nesse vídeo, tá? E todas as aulas a gente vai ver interpretação e compreensão textual, beleza? Vamos lá então. Bem, nos verbos compostos, como eu falei anteriormente, ele é formado por dois verbos, o verbo haver, tá? O verbo haver mais o verbo no particípio, tá bom? Esse verbo no particípio que nós temos que entender, eles vão ter os particípios regulares e irregulares, tá? No regular, nós teremos os verbos com terminação em AR, tá? Que nós temos aí o ado. E nos verbos terminados em ER e IR, teremos a terminação ido, tá? Por exemplo, o verbo hablar, hablado, tira-se a terminação AR e coloca o ado. Lembrar que esses particípios não vão sofrer modificações. Quem sofre modificação de acordo com o sujeito, de acordo com a pessoa, é o verbo haver, tá bom? O verbo beber, bebido. O verbo partir, partido, e assim por diante, tá bom? Bem, aí nós temos as suas variantes, como o verbo ser, que vai ser o particípio hecho, o verbo poner, poesto, o verbo volver, vuelto, tá? O verbo abrir, abierto, e nós temos o verbo descer, que vai ser dito, tá? E temos os outros particípios irregulares, que vai ser romper, roto, morrer, muerto, imprimir, impresso, escrever, escrito e freir, frito. Professor, existe outros verbos no particípio? Sim, outros muito mais, tá? Nós iremos trabalhar todos? Não, iremos trabalhar apenas estes, tá bom? Apenas estes verbos do particípio, tá bom? Até porque daí vai surgir outras variantes destes verbos, que nós vamos ver mais adiante neste vídeo, tá bom? Vamos lá então? Bem, as formas compostas. Aí nós temos aqui o verbo cantar, tá? Ó, o verbo cantar. Nesse verbo cantar, tá? Que é um verbo terminado em AR, iremos conjugar nos 5 tempos verbais que nós iremos trabalhar, tá? Pretérito perfeito composto, tá? Ou simplesmente pretérito perfeito, tá? E aqui, ó, nós temos os pronomes pessoais, que é a concordância do verbo haver. Eu, e, tu, as, ele, a, nós outros, hemos, vós outros, habeis, elhos, an. No plusquamperfeito, nós temos o verbo eu habia, tu habias, ele habia e assim por diante, tá? Eles habia, nós outros habíamos e assim por diante, tá? O que é que nós temos que observar? Ó, o verbo no particípio também, tá bom? Observe que o verbo no particípio ele não vai sofrer modificação. Quem é que sofre modificação? O verbo haver. Este sim vai sofrer modificação concordando com os pronomes pessoais, tá bom? Eles é que irão concordar com os pronomes pessoais. O particípio não. O particípio só vai ter uma modificação. Tira-se o AR, tá? Ó, e coloca-se o ido. Somente isso, tá bom? Perdão, ado, né? No caso do verbo terminado em AR, ado. Beleza? Tá? E aqui nós temos, ó, os verbos de segunda conjugação, tá? Que é o verbo beber, ó. Eu bebido, tu has bebido e assim por diante. Eu havia bebido, tu havias bebido, tá? Isso no plusquamperfeito, tá? E nós temos aqui, ó, o verbo partir, tá? Ó, e partido, as partido e assim por diante, pessoal. Não tem dúvida sobre esse conteúdo. Quem é que sofre a conjugação? O verbo haver. O particípio, ele sofre modificação. Arreado, er, ido. Somente isso. Beleza? Tá? E aqui, ó, como eu falei para vocês anteriormente, o verbo haver sofre modificação e o particípio vai ser ado para os verbos de primeira conjugação, tá bom? E aqui nós temos, ó, o pretérito anterior, que são os outros três, eu falei 5, não foi? Os outros três aqui, ó. Vimos o pretérito perfeito composto e o plusquamperfeito. E aqui, ó, nós temos o pretérito anterior, que vai ter a terminação
Uber para a primeira pessoa, ubiste para a segunda pessoa e ubo para a terceira pessoa. Aí aqui eu chamo a atenção, ó, não confundir. Os alunos tendem a confundir isso. Primeira pessoa, que é Joe, a terminação vai ser a vogal I. Terceira pessoa do singular, a terminação vai ser a vogal O. Não confunda isso, tá? Cuidado com as pegadinhas, tá bom? No futuro perfeito, eu vou ter, ó, abrir, abrás, abrar, tá? E no condicional composto, abria, abrias e abria. Queridos, ó, outro detalhe que nós temos que entender. No futuro perfeito, tá? E no condicional eu vou ter BR, tá? Ó, eu vou ter aqui a BR, beleza? Então, aqui eu vou dizer abrir, abria, tá? E na forma condicional, não confunda com plusquamperfeito. Lá, tá? É apenas a consoante B, beleza? E aqui nós teremos, ó, BR, tá? A terminação é a mesma, ia. Não confundir, tá bom? Não confunda isso. Beleza? Tá? E aqui, ó, nós teremos o verbo de segunda conjugação, ubi, bebido, abrir, bebido, abria, bebido, e suas formas de conjugação, tá bom? Tá, ó. E aqui, partido, que é do verbo partir, de terceira conjugação, tá? Mesma forma. Ubi, partido, abrir, partido, abria, partido, e assim por diante. Tá ok? Bem, e aqui, ó, Uber, tá? Bebido, nós temos aqui o quê? O verbo haver mais o particípio, sem segredo. Apenas dois verbos. O verbo haver é conjugado e o particípio é colocado às suas terminações, ado ou ido. Tá ok? Lindos. Aí nós temos aqui os particípios irregulares. Lembra naquele primeiro quadro lá? Tá? Aqui nós iremos conhecer as suas variantes. Ó, nós temos o verbo acer, desacer. Poner, quem é a variante? Componer, disponer, exponer, imponer. Do verbo acer, quem é a sua variante? Desacer. Observem estes prefixos. Ó, des, com, diz, ex, in, do verbo abrir. Aí nós teremos, ó, cobrir, ó, o prefixo aqui, ó. Descobrir, des. Então, essas são as variantes que eu falei para vocês. Observe que todos eles vão ter o verbo, ó, aqui, o verbo no caso do AC, desacer, AC, componer. Todos vão ter o prefixo e o verbo, ó, poner, poner. Quem é que vai sofrer, professor, aqui? Quem vai sofrer a variação é o verbo. Tá? O prefixo não muda, não há modificação nesse prefixo. É isso que eu quero que vocês entendam nesses particípios irregulares, principalmente os irregulares. O prefixo não sofre esta modificação. Quem sofre a modificação é o verbo, tá? É o verbo, beleza? E aqui, ó, AC, ó, AC, eu vou dizer o quê? Desecho, tá? Quem é que sofre? Ó? AC na echo, desacer, desecho. Poner, né, poesto, componer, compoesto, tá? E assim por diante. Ó, o verbo abrir, né, aberto, cobrir, cubierto, descobrir, não, eu vou dizer o quê? Descobierto, e assim por diante. Tá aí, ó. Ah, o que está aqui em negrito, que é de vermelho, tá? É o verbo. O que está aqui em negrito de preto vai ser o prefixo. É este prefixo que não muda, tá? Quem vai mudar é o verbo, que é as suas variações, é o seu variante. Deu para entender? Tá? Qualquer dúvida, lá no WhatsApp, para a gente poder conversar e tudo. Beleza? Ah, componer, composto. Ó, veja que o com não sofreu nada, tá? Foi colocado aqui, ó, né? Componer, composto e assim por diante. Fácil demais, não? Verbos compostos, o melhor assunto de espanhol. Vamos lá, então. Queridos, aí nós temos outros particípios irregulares aqui, ó. Volver, ó, o prefixo aqui, ó, de. Envolver, em, tá? Em, deixa eu grifar aqui, ó, de, tá? Resolver, res, tá? Desci, eu tenho predeci, ó, pré-desci, e então aqui eu vou ter o pre como prefixo. E aqui nós temos o quê? Volver, vuelto, tá? Devolver ao prefixo de, devuelto, envolver ao prefixo em, envuelto, resolver ao prefixo res, resuelto, desci, dítio, né? É o verbo principal. Predeci, aí eu vou ter o pre,
tá? Predítio. E assim por diante, lindos. Não tem segredo. Não tem segredo para formas compostas, verbos compostos. Não tem segredo para os particípios irregulares. Nenhum segredo com isso. Tá ok? Vamos lá, então. Bem, aí nós temos aqui, ó, os outros particípios irregulares, ó. Ver, visto, romper, roto, freir, frito, morrer, muerto, imprimir, impresso e escrever, escrito. Tá? Ó, como eu falei para vocês. Visto, roto, frito, muerto, impresso e escrito. Beleza? Tá aí novamente. Beleza, queridos? Queridos, e aqui nós temos uma atividade, ó, tá? Que tá no material de vocês, tá bom? Ó, ele grupo aqui, ó, ele grupo aqui, terceira pessoa do singular. Vou ver é o particípio. Os verbos que vão estar entre parênteses é que vão para o particípio, tá? Os sujeitos vão estar dentro das orações. E aqui eu vou dizer o quê? A, tá? Tá pedindo o quê, professor? Porque A, olha a pergunta. Sempre lê primeiro o enunciado. Não esqueça disso, tá bom? A, voelho, desci, tá? Né? Joe que tá lá, o sujeito, ó. Tá? Edítio, AC, tá? Nós temos emos. Por que emos, professor? Tá aqui, querido. Tá aqui, lindo. Tá aqui, Chicozinho. Ó, nosso outro Chicozinho. Beleza? Sem segredo. E aqui nós temos o quê? Emos. E aqui, ó, emos etio. Simples demais, tá bom? E aqui, ó, los comércios, tá? É o sujeito da terceira pessoa do plural concordando com an, terceira pessoa do plural. E o aberto vem de onde, professor? Está aqui, Ticozinho, do verbo abrir. Beleza? Então vai ficar como? Aberto. E a impresso. Esse A vem de onde, professor? Pô, aquela miséria, Tico. Daqui, ó. Alberto, terceira pessoa do singular. Ele. E o A, terceira pessoa do singular. E o impresso, prof? Tá aqui, Tico, de imprimir. Beleza? Lindos, deixo aqui um abraço bem forte para vocês, tá? Até a próxima. Quédate em casa sempre, tá ok? Valeu, chicos. Um abraço para vocês.